Hermanos, primeira coisa que eu quero falar primeira coisa que eu vos amo, certo? Não posso falar aqui mentiras, sim? Não posso vos enganar, certo? Então, a igreja moderna é engodo de Satanás, é uma mentira. Mas por quê? Por que a igreja moderna é uma mentira? Porque as pessoas querem ouvir mentiras. E a verdade é, a igreja católica é a porta estreita. Eu estou impressionado, como aqui está lleno de pessoas, porque em minha cabeça, todas as pessoas aqui querem ir ao céu. E a porta estreita é a cruz. Por isso, muitas vezes, o sacerdote habla, as pessoas ficam chocadas, porque o padre está falando de cruz, de dificuldade, de luta. Então, se eu abro para vocês que é fácil, que tem que, dessa forma assim, vai ao céu, mentira. Mentira. E esse jogo que era mentira, eu vou para a igreja nova, certo? Por que não? Eu pedei lá 20 anos. E odeio aquela igreja. Odeio. Certo? Amar as pessoas e odiar o pecado. É uma igreja odiosa, mentirosa, demoníaca. Então, o que se prega, o que se predica primeiro em uma igreja nova? Que se vai ao céu facilmente. Mentira. Mentira. Não se vai ao céu facilmente. Muitas dificuldades. Muitas. Dificuldades que nós outros primeiros os sacerdotes que querem ir ao céu passam. Por rezar missa na casa, por estar fora do seu país, mas nem tempo de aprender outra língua. Eu não tenho tempo de aprender sua língua. Que vós outros nos respeitam. Por que eu digo isso? Porque eu aprendi a não respeitar o português, os outros, com certeza, os outros não aprenderam a respeitar o espanhol. Aprendemos o quê? A respeitar outras línguas. E isso é porque isso é contra a igreja, porque os espanhóis evangelizaram a América, os portugueses, acima de tudo. E isso tudo é cruz, certo? Certo? Quando eu era ninho, havia padres missioneiros em Brasil, na outra paróquia, eu falava, não vou nessa paróquia, porque ali eu não entendo que padre habla. O acento é muito forte, é polonês. Então isso tudo é cruz, certo? E as pessoas querem ir ao céu tranquilamente, não vão ao céu tranquilamente, isso é mentira. Então eu estou impressionado com a vida de pessoas, porque todos querem ir ao céu. Então todos aqui querem passar pela porta estreita, ok? Isso que eu entendo. Então eu não vou mentir, não. Segue assim, dessa maneira. Vai ao céu. Não, vai ao inferno. Vai ao inferno. Aquela igreja nova não habla de inferno. Inferno. Existe inferno. Demônio. Então é isso, para começar. Por quê? Porque está aqui falando São Paulo, na epístola, nós ouvimos.
ni merezco ser chamado apóstolo, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas, atenção, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios. E su gracia no ha sido estéril en mí. Então, a igreja aqui, com bastante pessoas, é uma graça. Estarmos na tradição é uma graça. Estarmos na igreja verdadeira é uma graça. Ouvir, escutar a doutrina verdadeira é uma graça. Ter os sacramentos verdadeiros. Os padres que não falam mentira para vocês. Que odeiam mentira. Então, e aqui em Colômbia, então, você não é estrangeiro, não sabe. Você não tem condições de avaliar os outros mesmos. Então, aqui em Colômbia há uma graça muito grande. Sim? Eu que vim no Brasil, passei em México, aqui, Estados Unidos, outro lugar, há uma graça grande aqui. E aí, ai de vosotros. Ai de vosotros, se, aqui no início, habla. E se conservas al qual, hablando do Evangelho. Hermanos, os recuerdo o Evangelho. Por que tem que recordar? Porque as pessoas ouviram que o Evangelho é cruz. Criaram uma igreja nova porque a igreja verdadeira é pesada, é cruz, é sangue. E aí, os recuerdo. São Paulo está falando, é o Evangelho que os he predicado, que vosotros habéis recebido, em el qual estás firmes, e por ele que os salvais, se lo conservais, qual os lo he anunciado, porque de outra suerte, em vano, habrías creído. Então, para vosotros não receberem o Evangelho em vano. A graça que vosotros estão recebendo, em vosso país, Colômbia, e por tudo isso, ai de vosotros se receberem em vano essa graça. Serão cobrados. Eu serei cobrado porque eu descobri a verdade e vosotros também. Porque é muita graça. Vosotros talvez não tenham a noção, a consciência da graça que vosotros recebem. Então, isso tudo é introdução. Introdução. O Evangelho de hoje está falando sobre ressurreição. Nosotros predicamos Cristo crucificado. Cristo crucificado. Loucura para os gregos e vergonha para os judeus. Nós sempre pregamos Cristo crucificado. Por isso eu comecei essa introdução falando Cristo crucificado. A igreja é uma cruz. A igreja é porta estreita. Então, Cristo crucificado. Agora vamos falar de Cristo ressuscitado. A mensagem de hoje é Cristo ressuscitado. Então, empieza o Evangelho. E naquele tempo, saliendo Jesus de tierras de Tiro, se foi por Sidón hacia el mar de Galileia, atravessando por mitad de la Decápolis. Então, Cristo foi para a Decápolis, as 10 cidades, representando as nações, todo o mundo. Então, o que Cristo quer ser no centro do mundo? E lhe trajeron sordo mudo, suplicando-lhe pusiese la mano sobre ele
para curar-lhe. Um surdo mudo pedindo cura. E Jesus pedindo para poner as mãos sobre ele, que era sinal do poder de Deus. E poner as mãos é o poder de Deus sobre um surdo mudo. Então Jesus quer hoje curar todos os surdo-mudos da humanidade. Estamos falando aqui de linguagem espiritual. Surdo-mudo espiritual. Estamos falando que toda a humanidade tem essa enfermidade. Surdo-mudo. Espiritualmente falando. E então, ele hace, e apartando-lhe del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con la saliva le tocó la lengua. A primeira coisa Jesus apartou a pessoa de las gentes. A primeira coisa para ouvir bem e falar bem, ou seja, ressuscitar, estamos falando de ressurreição espiritual, é apartar-se um pouco do mundo. Mira que é uma coisa dificílima, com a internet, com o celular, certo? Sempre o mundo está aí, o mundo está em nossas mãos. Na situação atual, o mundo está em nossas mãos, pelo celular, e nós outros estamos aqui. Dificilmente vamos ser curados com mal hábitos. E aí, metió os dedos em seus ouvidos. O que significa o dedo de Deus? Significa o Espírito Santo. Primeiro, Jesus não necessitaria de fazer nada disso, de usar seu corpo para curar o enfermo. Apenas hablar-se e pronto, e listo. Mas está nos ensinando que seu corpo é santo. E usando os dedos, está falando que é o Espírito Santo. Porque em outra parte do Evangelho fala que se eu expulso o demônio com o dedo de Deus, o reino do céu está cerca de vosotros. E outra parte, se eu expulso o demônio com o Espírito Santo, então é o mesmo. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Então, com o Espírito Santo, Jesus abre nossa inteligência para entender, compreender a Sagrada Escritura, a doutrina. E a importância. Sem o Espírito Santo, para abrir nossas inteligências, a pessoa não vai entender, compreender a palavra de Deus, a doutrina, nada. Entende? Depois, e com a saliva, lhe tocou a língua. A saliva é o que sai da boca de Deus, é a sabedoria. A sabedoria deve estar na boca das pessoas que recebem o Espírito Santo. A sabedoria é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a saliva lhe tocou a língua. A pessoa deve escutar bem e falar bem, corretamente. E, alçando os olhos ao cielo, suplicou, suspirou e dijo-lhe, Éfeta, que quer dizer abre-os. Outro ponto. Jesus não necessita pedir ao Padre
alguma coisa. Porque Jesus e o Padre são um só Deus. Mas ele faz isso para nos ensinar que é preciso pedir ao céu, é preciso rezar, é preciso apartar-se, alejar-se do mundo, receber o Espírito Santo, e aí está falando do sacramento do bautismo e da confirmação, porque são os dois sacramentos que nos dão o Espírito Santo. Apartar-se do mundo, receber os sacramentos, batismo e confirmação, e aí rezar, pedir, éfeta, por favor, Senhor, abre minha mente e meu coração para entender. E ao ponto se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou o impedimento de sua língua e falava corretamente. Então, se a pessoa só vai falar corretamente, ou seja, não vai quedar-se muda a pessoa, porque repito, estamos falando de maneira espiritual. Uma pessoa que habla outra coisa, que não é a sabedoria de Deus, que não é a saliva de Deus, não habla nada. Para o cielo, essa pessoa é muda. Não habla nada. Espiritualmente falando, falar corretamente, aqui está dizendo falar sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. E vem da saliva de Deus. Ou seja, falar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é o único que ressuscita as pessoas. E les mandou que a nadie lo dijessem. Que é isso aqui? Ora, uma pessoa que habla bem, Jesus está mandando para se esconder? Não, o ensinamento aqui é a humildade. Sempre a humildade. Porque também, no primeiro movimento que Jesus hizo, agarrar a pessoa e poner a lejos do mundo, significa oração, mas também significa humildade. Jesus não hizo o milagre em frente de todos. Porque a base de todo é a humildade. Vai receber a graça da pessoa humilde. Porque o que ensina a Escritura, Deus resiste ao soberbio, e dá sua graça aos humildes. Então, desde o início ao fim, aqui, do movimento de Jesus, ele falou, agarrou a pessoa, em outras palavras, eu não vou fazer o milagre na frente de todos, vou mostrar como é ser humilde. E ao final, falou, não habla a nadie, para que a pessoa seja humilde. Pero quanto mais se lo mandava, tanto mais se divulgavam. Por quê? Porque uma cidade, outra frase da Escritura, uma cidade colocada acima do monte, não pode permanecer escondida. As obras. Ou seja, por um lado, temos que ser humildes. Por outro lado, devemos ser luz para as pessoas, mostrar as boas obras. Ou seja, mostrar para as pessoas que nós outros sabemos ouvir e falar. Ou seja, mostrar para as pessoas que nós outros fomos ressuscitados espiritualmente, porque estamos falando de ressurreição. Jesus foi ao centro do mundo, nas 10 cidades, para ressuscitar, e ressurreição plena, de corpo e alma, pero o princípio da ressurreição plena é a ressurreição da alma. Então, sermos luzes para as pessoas, de nossa maneira de entender a doutrina e falar a sabedoria.
y decían, todo lo ha hecho bien. Ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, San Pablo aquí habla de cómo la resurrección espiritual, primero, se pasó en la iglesia. Hablando así sobre el evangelio que recibió. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, está hablando de resurrección, entonces, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver por Santiago, luego de los apóstoles todos, finalmente. Habló de la resurrección de la iglesia, de Cristo primero, Cristo resucitó, después de la iglesia, primero Papa. Primero le apareció, después de María Magdalena, a Cefas, Pedro. Depois, aos apóstolos. Depois, a o outro predileto, que é Santiago. E dentro dos 12, os apóstolos são a língua de tudo. São as colunas da igreja. Mas dentro dos 12, há 3 que são prediletos: São Pedro, Santiago e São João. Então, primeiro Pedro, depois Santiago, e faltou São João. E aí, isso é a igreja, a ressurreição da igreja. Depois, São Paulo começa a falar da ressurreição personal dele. E aí, ele entra aqui, Pedro, Santiago e João, ele entra aqui antes de São João, que é o discípulo amado. Porque São Pedro representa a segurança da igreja, a doutrina firme. Santiago, o missioneiro, vino hasta Espanha, e desde Espanha chegou o evangelho acá. E São João é essa águila profunda. E falam que os 4 maiores sábios de toda a humanidade são São João, São Pablo aqui, São Agostinho e São Tomás de Aquino. E aí, São Pablo abre São Pedro, Santiago, ele entra antes de São João. E, primeiro, ele entra dentro dos 12. São Paulo não estava dentro dos 12. É o 13º. 13º. Depois de 13º, ele sube hasta aqui, pelo menos no mesmo nível de São João. Por que está falando assim? Está falando que a graça que recebeu, puso ele dentro dos 12, 13, depois puso ele arriba. A graça, ou seja, a ressurreição. São Paulo está falando, eu ressuscitei de entre os mortos, ressuscitei espiritualmente, porque finalmente, antes de São João aqui, porque São Pedro morreu, Santiago morreu, mártir, São João morreu, mártir, e São Paulo morreu, mártir. Finalmente, se me apareceu também a mim, que sou como um abortivo. Pois eu sou o menor de los apóstolos. Então, era um abortivo. A graça de Deus, a ressurreição de Cristo, puso ele dentre os apóstolos. Ele falou, eu sou o menor dos apóstolos.
eu sou o 13º, que nem mereço ser chamado apóstolo, porque he perseguido a igreja de Deus. Mas, por la gracia de Deus, soy lo que soy, e su gracia não ha sido estéril em mim. Porque toda a pessoa que não recebe o Espírito Santo é um abortivo. Não ressuscita, não é ressuscitar. A igreja está ensinando aqui que todas as pessoas espiritualmente nascem mortas. Todas as pessoas desse mundo nascem espiritualmente mortas. E se a pessoa não é bautizada, é um morto vivo. E se a pessoa não é confirmada, não completou sua vida. A confirmação, a força, transformar a pessoa em um soldado. Então, o que se passa? Estamos em um mundo em que cada vez mais o bautismo está sendo menos. Cada vez mais, nós encontramos nas calles, nos trabalhos, e na mídia, televisão, tudo, pessoas não bautizadas. Por isso que eu abro. Colômbia pode ser diferente um pouco, mas estou falando do mundo. Inclusive, eu me choquei em México, porque estavam trazendo, estava na paróquia já, estavam trazendo ninhos para ser bautizados com 5 anos de idade. Eu falei, que loucura é essa? Que catolicismo é esse? Que doutrina é essa que as pessoas... Claro, a igreja nova. Depois, 8 anos, 11 anos de idade. Então, se em um país como o México, que é um país super católico, está dessa forma, imagina o resto do mundo. Cada vez menos bautizados. Ou seja, cada vez menos pessoas que sabem escutar e sabem falar. E essas pessoas, 2 tipos de pessoas que não são bautizadas e outro tipo, da igreja nova. As pessoas da igreja nova não são confirmadas, não têm a força, a maturidade do Espírito Santo. Todos os bispos são falsos. Todo o óleo, o azeite, né? Como se fala, óleo, azeite, lá é falso. Quanto trabalho agora para os bispos. E não são confirmadas. Segundo, o bautismo na igreja nova é incompleto. Mira, esse evangelho de hoje, Jesus está ressuscitando a pessoa. Mas antes, nós somos Marcos 7, versículo 30. Mas antes de fazer isso, Jesus expulsou o demônio de uma pessoa. E depois disso, Jesus alimentou esse o segundo milagre dos panes. Então, antes de ressuscitar o demônio, Jesus tem que exorcizar a pessoa. Depois ressuscita e depois cuida do corpo, certo? Expulsa o demônio primeiro, segundo, ressuscita espiritualmente, e terceiro, sustenta o corpo, multiplicação dos panes. E o que isso a igreja nova com o bautismo? O rito do bautismo, ritual, se você for estudar tradicional, é um exorcismo de início ao fim. Quando uma pessoa é bautizada na tradição, ela é exorcizada, exorcismo. Porque a igreja manda que a pessoa seja bautizada no primeiro dia, máximo uma semana depois de nascida. E a pessoa se queda 11 anos. Porque a pessoa já nasceu, já está sujeita ao diabo, demônio. Por isso, bautizar logo. Esse é o ensinamento da igreja. A madre de Monsieur Lefebvre falou isso. Tenho que bater no hijo logo, porque não quero que em 1 minuto o diabo domine sobre o hijo. Se puder levar o padre ao hospital.
Então, mira como é diferente a doutrina, como a consciência espiritual, como é o mundo espiritual, a consciência cambia a nossa vida. Então, assim, na igreja nova, não são confirmados, são pessoas débeis espiritualmente. Débeis, a começar pelos sacerdotes, que são falsos. Todos. Sem confirmação. Tem que pedir confirmação aqui com os bispos verdadeiros. Todos os outros aí, que foram confirmados lá. Não há confirmação allá, porque os bichos são falsos, os óleos, os azeites falsos, e lá a oração é falsa. Não há confirmação. E o bautismo. Quem foi bautizado depois de 169, em 69 cambiaram o bautismo. Então, todas as pessoas, depois de 69, tem que ter complementação do bautismo. Haja trabalho para os padres tradicionais. Completar o bautismo de todos. Por quê? Porque quitaram todo o exorcismo do rito de bautismo. O que tem de verdadeiro no bautismo novo é a água e as palavras da pessoa bautizada, sim, pero incompleta. Então, que mundo nós outros estamos vivendo? Onde as pessoas são, em sua maioria, não bautizadas. São, podemos dizer, possuídas por demônios. Você compreende o que eu estou falando? O padre está exagerando. Não, eu estou falando aqui. A pessoa não é bautizada, mas as pessoas pensam que o demônio domina a pessoa, como na película de Hollywood, gritando, e dando... Não, a pessoa faz uma maldade comigo, e a pessoa é malvada sempre, e a pessoa cambia as coisas na sociedade, de forma que me irmos vão para o inferno. Se a pessoa está no comando, está levando a sociedade para o inferno, ela está sob o domínio de demônios, não está gritando, soltando coisas, com muita calma. A pessoa não escuta e não habla as coisas de Deus. Não tem o dedo de Deus em seu ouvido, não tem a saliva de Deus em sua boca. Então, assim, nós estamos cercados de pessoas não bautizadas, ou seja, instrumentos de Satanás. E por outro lado, de pessoas bautizadas incompletas. Só. Que mundo é esse? Como vai melhorar? Nunca. Depende de nós outros. Por isso aqui é estreito. Por isso que você tem que ser o melhor possível. Eu tenho que ser o melhor padre do mundo, certo? Tem que ser resistente comigo mesmo. E tem que exigir de vós outros. Aqui, em Colômbia, nesta paróquia, tem que ser os melhores. Porque muita graça. E aí, a pessoa tem que ter consciência. Então, ando nas calles, em meu trabalho, e no meu deporto que tenha, as pessoas são alheias de Deus, porque não são bautizadas ou são mal bautizadas. E aí por isso você ouve tanta loucura, tantas palavras malas, tanta imundície, tanta falta de pudor, falta de respeito, e aí vai contaminando o trabalho, tudo no clima pesado, porque, claro, eu trabalho com pessoas paganas e outras que são da igreja nova, que são débeis espiritualmente, débeis. E eu, aí, mira que peso em minha espalda, eu tenho que fazer a diferença. Caramba! E aí vem para cá, quero ouvir do sacerdote que não, segue assim. Não, segue assim não. Você não tem consciência da graça que você tem. Você não tem consciência que na fraternidade São Pio X está lá em comunhão com Bergoglio, que não há graça nenhuma lá. Tá louco? Então vai lá, vai. Inclusive é melhor que aqui. Só tenha pessoas que queiram, né? Que queiram a santidade. Você vai enganar o sacerdote, certo? O padre está feliz que a igreja está plena. Bobo, né? Porque metade não querem nada. Tem que estar aqui com consciência, saber o que está sendo.
Eu tenho que te perguntar por que você não vai à Fraternidade São Pio X? Por que não vai à IBP? E você tem que me responder com autoridade. Não vou por isso, isso, isso. Aí eu vou perguntar, seguro? Seguro? Sim, mas não sabe. É muito mais cômodo para nós outros sacerdotes estar numa estrutura como a Fraternidade São Pio X, certo? Estrutura, casa, igreja, carro, comida, certo? Eu estou aqui porque eu não sou palhaço, certo? E aí, eu tenho argumentos, eu tenho razões para estar aqui. E todos devem ter razões. Então, a graça é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Estamos rodeados de pessoas débeis espiritualmente, não ressuscitadas, muertos vivos, por um lado, e a Igreja Nova, ressuscitados mais débeis, super débeis, cada vez mais débeis, e cada vez mais surdos e mudos. E nós outros cada vez mais, a partir de hoje, cada vez mais, ouvindo melhor, certo? E falando melhor, com consciência da graça que foi derramada. Como está aqui, que não seja em vano. De outra suerte, em vano, habrias creído. Em vano, em vano. Então, mira, quando nós outros ligamos celular, YouTube, vou ouvir na palestra, alguma coisa. Aí, eu sei se essa pessoa que está me falando aqui é bautizada. Só loucura, entende? Loucura. Em televisão e tudo. E nos meios de comunicação são quem comanda o meio de comunicação são, a maioria, não bautizados. Entende? Não bautizados. Não são nem da Igreja Nova. Quem manda, são não bautizados. E mandam, tem que ser isso. E o bautizado na Igreja Nova, que está ali na frente da câmera, não tem consciência. Todos os dias, essa loucura, todos os dias. Por isso, devemos apartar dessa gente. E rezar. Pedir éfeta. E aguentar firme o peso da cruz. Aguentar o sofrimento. Aguentar. Caramba, eu estou falando espanhol mais fluente. Aí não tem mais desculpa. Não entendo o que o padre fala. Sim, calma, vai entender. Vai ser uma graça de Deus éfeta. Não há desculpa, não. Desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. Depois que aquele padre chegou, eu não entendi mais nada. Muito bom. Está gravando? Então, assim, irmãos, isso. Não é outro caminho. Descanso, paraíso é cielo. Cielo aqui, não. Se aqui está muito bueno, pode estar errado. É sangue, suor e lágrimas, certo? Sangue, sudor e lágrimas. É isso. Onde o Padre aí, eu vou